Cervejapod.com, esse aí é o nosso site, você pode entrar por lá e assistir, logicamente, o nosso podcast pelo YouTube e também ouvir apenas o áudio do nosso podcast pelo Spotify, se você quer ficar livre dessas duas faces. E aqui nós, mais uma vez, recebendo aqui no nosso estúdio o meu queridíssimo amigo João Saciloto, especialista, mestre cervejeiro, professor da Unesp, proprietário de uma microcervejaria. Ele não faz nada mais na vida além de pensar, falar, viver e beber cerveja. É verdade. Eu como algumas coisas também no almoço. Ah, tá bom. Salve, João, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Salve, salve, Geraldo. Pois é, no episódio anterior, aliás, tem uma série de episódios aqui no nosso canal que fala sobre vários assuntos de cerveja e você vai gostar muito de assistir, se você puder. E quando tiver disposição, vai assistindo aos poucos os nossos episódios que você vai gostar muito. No episódio imediatamente anterior a esse, a gente falava de tipos de cerveja. Isso. Mas como aqui a gente respeita o tempo do nosso podcast, o tempo do nosso vídeo, em razão do respeito que a gente tem por você, e até porque a gente gostaria muito que você assistisse o vídeo inteiro. Se a gente fizer um vídeo de 1 hora, você não vai ter tempo de assistir o vídeo todo. A gente faz os vídeos em geral com 20, 25 minutos. Então, quando esgotou o tempo do episódio anterior, nós não havíamos terminado ainda de falar sobre todos os tipos de cerveja. E ficou para trás, João. E nem dá para falar sobre todos os tipos de cerveja, que isso dá. Existem livros de 200, 300 páginas falando sobre esses tipos. Deixa eu acrescentar uma palavra na minha frase. Não foi possível falar todos os tipos de cervejas propostos. Faltou essa palavra. Faltou a palavra. Mas nós não falamos. Você havia comentado no início do episódio anterior, mas nós não falamos da cerveja belga. E retornando um pouquinho nessa filosofia, né? A gente tinha comentado já que no mundo existem 3 vertentes principais de maneiras e tipos de se fazer cerveja, né? E a gente chama da escola cervejeira. E as escolas cervejeiras mais famosas são a escola alemã, a escola inglesa e a escola belga. Logicamente, agora, com a globalização, né, depois que inventaram as caravelas e os homens se lançaram ao mar, iniciou um momento de globalização naquelas épocas, né, desde o comércio da China, da Rota da Seda. Estão até dizendo que agora vai ter uma nova Rota da Seda com esse comércio com os BRICS, né? Ai, nossa. A Neo-Rota da Seda. Onde é que o cara vai, hein? Mas, enfim... depois que eu... então, mas a aula de cerveja, infelizmente ou felizmente, está muito ligada em aula de história, e eu ouço aulas de história de cerveja, às vezes até hoje, com alguns senhores muito cultos, e os caras conseguem fazer uma ligação política com a cerveja. Uma amarração. Existe um livro que chama Cerveja e Filosofia. Olha só. Eu tenho esse livro, inclusive, com o prefácio da Silene Saurin, que é uma especialista aqui do Brasil. Ela vai estar convidada para vir aqui. Aliás, também. Ela viaja ao Brasil Ela viaja ao Brasil e ela dá aula em 2 escolas europeias sobre tipos de cerveja, justamente isso que a gente está falando, e sommelieria. Quando ela vier aqui, ela vai esmiuçar até melhor de uma maneira... menos técnica e talvez mais filosófica, tudo isso. Menos técnica e mais filosófica. Mais filosófica. Né? Tá bom. Porque os tipos de cerveja têm a ver com a história, com a geografia, onde ela foi fabricada, né? Com a cultura do povo, com a composição da terra que dá a cevada. Exatamente. É que nem o queijo que a gente estava falando. Depende do capim que a vaca come, dá um queijo diferente, né? Então depende da cevada onde está plantado em alguma região. Da água que tem. Da água, a gente falou da água também. Características da água, né? Então tem tudo a ver com história, geografia, a filosofia do povo. Biologia, principalmente, né? Ele está falando.
Então, vocês me desculpem se eu dou uma viajada assim às vezes. Não, mas Mas é legal, né, mas meu? no episódio anterior nós falamos Um pouco sobre os tipos de cerveja falamos da cerveja inglesa, da da alemã. escola inglesa e falamos da Alemanha. É. Mas infelizmente não deu tempo para a gente falar da E um cerveja pouco belga. sobre a cerveja belga. Então, a gente podia comentar sobre os tipos de cerveja que são feitas lá naquela região da Bélgica desde há muitos séculos atrás. E hoje tenta-se manter as tradições, né? Que apesar de toda a tradição que o pessoal está tentando buscar, é difícil manter uma tradição É. Mas daquelas maneiras de como eram feitas. o tipo de cerveja belga, ele é bem próximo do Então, alemão? olha só, ao mesmo tempo que o cerveja de tipo alemão é uma cerveja, eu vou usar uma palavra aqui com perdão da palavra, tá? É uma cerveja feita de uma maneira mais engessada, digamos, mais padronizada, alemã, Alemã. sempre daquele jeitinho, buscando aquela padronização daquela forma. Também a escola inglesa busca fazer uma cerveja algo mais padronizada. Apesar que a cerveja inglesa ela é feita em temperaturas um pouco mais altas, vamos supor, enquanto uma cerveja alemã é fabricada em torno de 15 graus na fermentação, uma inglesa já vai a 22 a 25 graus na Nossa, fermentação. a É, diferença é grande e isso dá características algo diferente no paladar. no Enquanto paladar. as alemãs são cervejas mais limpas, mais fáceis de beber, menos aromáticas, a cerveja inglesa é um pouco mais aromática, um pouco mais floral, um pouco mais tem um sabor um pouquinho mais pronunciado de flores e outros amargores. E um pouco menos de gás carbônico também. Quando você estiver na Inglaterra, você vai perceber que você vai tomar um pint num bar, ela parece mais leve, mas ela tem um pouco menos de gás Menos de gás carbônico, carbônico. né? É um estilão de cerveja inglesa. Aqui no Brasil, se a gente vai tomar uma cerveja inglesa, ela não é tão inglesa assim. Se a gente vai tomar uma cerveja alemã aqui no Brasil, ela Não não é é tão tão alemã alemã assim. assim. Ela é abrasileirada, É, né? Tanto é que um dia desses, há uns meses atrás, aí teve um podcast de um amigo meu, no qual ele falou que teve uma cervejaria muito famosa que veio para o Brasil e mudou a receita. E houve até um alvoroço no mercado, o pessoal. eu assisti, É, inclusive eu assisti o episódio do podcast você viu? e depois E a cerveja. eu estive lá no estúdio onde É, eles produziram o é, podcast e ouvi também nos bastidores os os comentários comentários sobre isso, sobre, né? até cheguei aqui e comentei com o Nilo, falei, É, olha, tem um, um um, um alvoroço aí. alvoroço aí, e o É, pessoal dessa cervejaria foi desmentir. Mas é, a grande verdade é que se você não abrasileirar o sabor ou adequar aquele país, aquela região, você não vende. A empresa precisa vender, nós precisamos ter lucro nas nossas empresas, é, não de maneira tão exacerbada, é mas adaptação adaptar o sabor é, daquelas coisas. ao costume local, né? E por que falamos tudo isso? Porque para fazer esse preâmbulo com o tipo de cerveja belga. A cerveja belga, ela não só quebra paradigmas de fabricação, mas como ela estilhaça os paradigmas de fabricação. Porque Porque ela coloca tem um conceito, muitas outras coisas no meio da tem um fabricação. conceito diferente É, da inglesa e da tem alemã. um pouquinho diferente, sim. No que tange as fervuras do malte ou a fabricação do malte, tudo bem. A obtenção do lúpulo, as dosagens de lúpulo, tudo bem, são mais ou menos mesmas A maneiras. base, A né? base, O porque alicerce, a né? química não vai mudar muito, né? Mas os Mas tem os temperos adicionais, né? são outras coisas. Os caras colocam semente de coentro, raspas de casca de limão de tal lugar, e laranja, Ressecada, não sei. zimbro. São mais ousados. O zimbro, você sabe o O que é que é zimbro? O zimbro? que é Zimbro é zimbro? uma frutinha tipicamente europeia que é difícil achar aqui no Brasil. Inclusive, quando mandam o zimbro em semente aqui para o Brasil, eles mandam o zimbro com a semente inativada, que eles não querem que a gente planta zimbro aqui mesmo. O Ela vem zimbro esterilizada. é a base para se fazer o gin. O Gin, se você pegar gin. uma frutinha, uma sementinha, uma frutinha de zimbro e colocar na boca, você vai lembrar do gosto do gin. Um gin bom, né? Não essa coisa É, arada que está aparecendo no que é mercado, que puro estão álcool, né? chamando de gin. Mas o zimbro é um dos principais componentes do gin. E
E a cerveja e a cerveja belga, então ela não é assim como aquela palavra que eu usei, engessada, né? Ela é mais ousada. Ela é mais ousada, eles quebram os paradigmas, inventam, e essas invenções também são algo padronizadas. Uma fábrica de cerveja belga não coloca quanto ela quer cada dia em livro. E nem faz cada dia de um jeito. Não, né? não, elas vão colocar sementes. Eu vou dar um exemplo de uma cerveja tipo belga, bastante interessante, que é fácil de encontrar aqui no Brasil, mas mesmo assim uma marca vai estar diferente da outra, e o dia que você for tomar lá na Bélgica, você vai ver que Já não tem nada a ver, já né? não tá nada a ver também. A cerveja tipo Witbier, Witbier. escreve W-I-T. Wit digamos que seria similar à Weissbier alemã, de entendi, trigo. Entendi. Só que a Weissbier alemã ela é feita com malte de trigo, junto com malte de cevada. A Witbier belga ela pode ser feita com adição de malte de cevada ou malte De trigo. trigo ou simplesmente trigo in natura. Mas também, além do trigo, semente de coentro, raspa de limão, Então, isso já é o tempero. de fermento. Isso já é o tempero. Deixa lá o fermento. Ela é uma cerveja com malte bem pálido, não tostado, então ela é mais clarinha. Essa ousadia da cerveja. Além do lúpulo, né? O lúpulo não pode faltar. Não pode faltar. Além dessa, ou seja, essa ousadia da cerveja belga, ou enfim, qualquer tipo de tempero que se é colocado, que hora que se coloca esse tempero? É na fermentação. Às vezes se coloca, boa colocação, né? Tem gente que coloca já na fervura, durante a fervura. Lembrando, processo cervejeiro, ele é no seguinte esquema, né? Processo, o malte é moído, extraído durante o processo de cozimento, os açúcares, fermentação e maturação. O lúpulo é colocado aqui durante o processo de cozimento. Existem processos de colocar lúpulo no processo de fermentação. Que são chamados fermentação a frio. Adição a frio de lúpulo, dry hop, né? Essa dry hop, esse sistema de colocar o lúpulo a frio, ele não extrai corretamente os amargores desejados. Os óleos. E ficam lá aqueles amargores das folhas também. Mas é um sistema que... Tá bom, é uma opção. É uma opção. Mas, via de regra, o lúpulo é colocado durante a fervura. Esses outros temperos que você me perguntou, pode ser colocado durante a fervura, só que durante a fervura... a eliminação de muitos compostos aromáticos. Que vão embora com a vai embora, a gente sente um cheiro gostoso, e se a gente está sentindo o cheiro, porque ele está embora, já foi embora. Ele foi para lá, não veio para cá. É isso aí. Então, tem as técnicas de colocar essas raspas de laranja, ou de limão, ou de outros temperos, né? Coentro. Na fermentação. Para não perder os aromas com a evaporação. Exatamente. Ou, eu estou falando fermentação, mas vamos separar a fermentação da maturação. Pode ser colocado na maturação. Né, e lá deixar um tempo. E depois tudo isso decanta ao fundo, tem que tirar a cerveja por cima, tem todo um processo de clarificação. Tem um processo operacional. Mas a escola belga se utiliza desses outros tipos de tempero para se obter cervejas mais algo refrescantes, algo mais pesadas, aromáticas, com sabores diferentes, com aspectos de cor diferente. Existe uma outra cerveja famosa que pode ser encontrada em alguns, eu ia falar botecos, mas não são os botecos. Agora o nome bonito para boteco é empório. Em alguns empórios, né? Porque no empório a gente não senta para beber, né? Que não é nem boteco. Mas o empório é uma coisa, parece que é chique, que a gente vai buscar aquela coisa mais cara. Quando eu era criança, eu ia no empório buscar óleo a granel para minha avó fazer fritura. E pão, e buscava também arroz que se comprava, que pegava com aquela concha. Fumo de rolo. Tudo tinha no empório. Agora o empório é outra coisa. Agora o empório é uma coisa chique. Agora o empório é coisa Lá no empório hoje você encontra cervejas trapistas. Uma cerveja trapista é um tipo de cerveja regional ali na Bélgica mesmo.
Não se pode chamar uma cerveja de trapista se ela não é feita em monges trapistas, em mosteiros trapistas. Onde os monges trapistas treinados para fazer aquele tipo de cerveja só que são autorizados para que ela seja rotulada como trapista. Então, uma cerveja trapista é feita lá na Bélgica, em mosteiros beneditinos da ala trapista, onde os monges são treinados com aquela receita. Então não me venha trazer cerveja com marca de trapista que não é que foi feita no Brasil. Pode falar assim, igual trapista, mas não pode falar, não pode pôr no rótulo. Ou com estilo trapista. O estilo. E essas cervejas, elas têm um sistema de fermentação secundária ou terciária até. Ele fez a fermentação, fez a maturação e se procede uma terceira maturação dentro da garrafa também, assim como algumas inglesas. Então, eles pegam aquela cerveja maturada, já pronta para o consumo ou para fazer uma filtração, engarrafam e adicionam um pouquinho de açúcar dentro de cada garrafa. Na garrafa? E tampa isso daí muito bem tampado, até igual aquelas rolhas de champanhe, com aquela araminha em volta e tudo mais. Porque esse pouquinho de açúcar vai ser a nova comida do fermento que está lá dentro. O fermento vai fermentar e vai comer aquele pouquinho de açúcar e produzir mais gás carbônico e um pouquinho só mais de álcool. Então, ela vai ficar com muito gás carbônico dentro da garrafa. Este é um sistema de carbonatação, inclusive em cervejas pequenas ou caseiras. Tem muitos amigos aí, tinha sistemas de fabricação de cerveja antigamente, que o sujeito estava dormindo, ele ouvia as garrafas estourando lá na geladeira dele ou na prateleira. Porque o cara coloca açúcar na cerveja pronta, tampa e deixa ela na geladeira para ela... Aí ele começa... O processo de fermentação. Começa a estourar as garrafas. Gente, mas isso aqui é uma faculdade. Vocês verem que eu estou quieto aqui, escutando o João falar. Mas e cada dia que eu acho que eu estou aprendendo alguma coisa sobre cerveja, e falo, eu estou fazendo um podcast de cerveja, participando aqui do podcast de cerveja, estou aprendendo. Cada dia que passa eu descubro que eu sei menos. Não, mas eu também sou assim. Quando eu converso com as pessoas... Aqui o Fábio está perguntando. O Fábio está falando aqui sobre a tampa de rolha. Existe a tampa de rolha para suportar é isso, não é, Fábio? A tampa de rolha seria para suportar essa tampa de rolha, fermentação? Ela existe para suportar essa fermentação porque ela recebe bem um arame ou um barbante ali que assegura bem, né? Senão não suportaria. Senão não suportaria. Tanto é que a garrafa também é mais grossa, ela tem um fundo baulado também para suportar esse tipo de pressão. Uma pressão maior do que a... E quando a gente coloca no copo, ela é muito espumante e você percebe ele é muito frisante na língua. Porque o teor de gás carbônico já é mais alto. É maior, dá uma refrescância. Que nem um refrigerante muito carbonatado, né? Enfim. Bom, então só para eu recapitular uma coisa, quem quiser experimentar uma cerveja tipo belga pode ter uma tipo trapista. Vai. Pode falar a marca aqui? Uma cerveja Lambic, né? Witbier, né? Witbier é um tipo de... Witbier é um tipo. Tem uma Witbier que se faz aqui no Brasil, que está muito famosa na região do Rio de Janeiro, mas isso já está meio que nacionalizado. Em muitos pontos do Brasil se acha. A Praia é um rótulo até meio simples, mas é isso que faz a característica da cerveja. A cerveja chama Praia. É uma Witbier bastante interessante também. Mas ela é feita aqui no Brasil. Que você já provou. Já provei, mas cerveja interessante. Estou falando que é a melhor do mundo. Aprovei, tanto é que quando eu volto para comprar uma garrafa de uma cerveja que eu já tomei é porque eu gostei. Ou então eu ganho e sou obrigado a beber. Mas eu já tomei, já comprei dessas cervejas. De vez em quando eu volto para comprá-las novamente. Sabe que me chama a atenção uma coisa? Nós já falamos isso num episódio do nosso podcast anterior a esse, que nós falamos sobre como é que chama? O que faz com leite? Pasteurização. Tá vendo que a palavra pasteurização... É que é o pasteur. Ligada muito...
Se lembra muito do leite, né? Mas eu queria fazer umas perguntas sobre isso, mas eu queria saber, ô Fábio, quanto tempo nós estamos aí com o nosso vídeo? 20 19. minutos, é. Vamos fazer uma coisa? Vamos fechar esse vídeo Ah, ótimo. Vamos continuar falando de e a pasteurização? gente fala. Não sei se vamos continuar pode falando. ser. Fala aí algumas marcas. Depois eu vou falar certinho, vou pesquisar certinho quais são as marcas Então, tá boas para gente. Então, poder vou fazer uma proposta, só para a gente falar, relembrar um pouco Pra sobre pasteurização, mas vai ser no episódio seguinte, porque nós vamos. Eu quero fechar esse vídeo para respeitar aquele tempo que já é padrão do nosso podcast aqui. Então a gente fecha esse vídeo e a gente faz um vídeo novo. A gente abre o vídeo seguinte falando de pasteurização. E nós já falamos, na verdade, mas eu quero só chamar. Vamos relembrar algumas coisas, Tá bom, entre elas a pasteurização. Se você não está inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, marque o sininho para receber as notificações quando a gente posta vídeo novo. Se você já é inscrito, muito obrigado por seguir a gente. E continue aí, vai ter um episódio novo, nós vamos continuar aqui batendo papo, vamos fechar esse vídeo, enquanto você vai lá tomar uma aguinha, depois a gente volta. Tchau. Aguinha fermentada.